quero ler um versículo que está aqui na palavra do Senhor, que está lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, eu quero ler aqui o versículo de número 1. Acredito que você já saiba até decor esse versículo, que é uma definição de uma palavra tão pequena, mas que ao mesmo tempo faz uma grande diferença para aquele que é cristão, aquele que é seguidor de Cristo, aquele que acredita em Deus. E esse versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele nos dá a definição desta palavra que se chama fé. Amém? Fé, que é isso que eu quero falar nessa manhã. Eu coloquei até como um tema, né? A verdadeira fé bíblica, né? Qual é a verdadeira fé bíblica? É isso que a gente vai aprender aqui nesta manhã. Em Hebreus nos dá a definição de fé. Hebreus 11, 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? E uma outra tradução, agora na NVI, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Numa terceira versão diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Três versões diferentes que definem o que é fé, né? Na verdade, todas elas dizem a mesma coisa, escrita de formas diferentes, né? Até mesmo as Bíblias, elas têm traduções diferentes, não porque são interpretações diferentes, mas existem Bíblias que a tradução dela é um pouco mais literal, né? É igual quando a gente traduz do português para o inglês ou vice-versa. Tem casos que você não consegue traduzir ao pé da letra, né? Você pega o sentido da frase e traz a tradução. Então, para isso que existem Bíblias com versões diferentes, que algumas delas são traduzidas de uma forma mais literal, quase que palavra por palavra, e às vezes quando isso acontece, o entendimento é até um pouquinho mais difícil. Acredito que algumas pessoas já pegou algumas Bíblias e começa a ler e às vezes é um pouquinho difícil da gente entender, né? Do que está escrito, são palavras difíceis. E tem outras, né? Até mesmo a NVI, que ela é traduzida de uma forma mais com o contexto daquilo que foi dito, né? Então a gente consegue entender um pouquinho mais a história, o que aconteceu, né? Porque a tradução é feita de uma forma diferente, né? Só para nós entendermos um pouquinho em relação a isso, amém? Mas aqui em Hebreus nos dá essa definição de fé, amém? Feche seus olhos, quero só fazer uma oração para a gente estar iniciando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de poder estar diante da sua presença nesta manhã, Pai. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Até aqui, Senhor, o Senhor tem realmente nos sustentado, nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos dado saúde, Senhor, para estarmos diante de Ti neste momento, Pai. Podendo até mesmo falar contigo, Senhor, e também podendo ouvir, Senhor, a sua voz, Pai. Em nome de Jesus, que esta manhã, Senhor, o Espírito Santo de Deus possa ter a total liberdade, Senhor, para ministrar as nossas vidas, tocar os nossos corações, Senhor, para realmente mudar o que necessita de ser mudado nas nossas vidas, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos a estar mais próximos de Ti, Senhor. Que a cada dia nós venhamos a realizar aquilo que é da Sua vontade para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre fé, a gente começa a entender o que está acontecendo no mundo aí fora, e a gente vê que muitas pessoas têm alterado, mudado o conceito da fé. O que significa fé? Existe aí uma mistura de ensinamentos, de instruções no mundo aí fora que definem fé, mas não a verdadeira fé, a fé que a Bíblia diz que todo cristão tem que ter. Existem algumas misturas, algumas crenças, algumas credulidades ali que o mundo aí fora acaba lançando, que definem como fé, mas na verdade não é a verdadeira fé.
Então que nessa manhã nós venhamos a entender o que é a verdadeira fé. A fé que eu como um crente, você como um cristão também, como um crente, tem que ter no seu coração. E a credulidade é justamente a tendência, até coloquei aqui, a tendência a acreditar em tudo aquilo que se lê ou que se ouve de outrem. Ingenuidade ou simplicidade. Então, pelo fato de a gente ouvir, às vezes, muitas pessoas falarem, ou muitas pessoas até seguirem um certo tipo de fé, ou uma certa instrução, às vezes a gente acaba acreditando nisso, crendo nisso, e achando que é o correto. E muitas vezes a gente acaba não analisando o que a Bíblia diz em relação a esse tipo de fé. Eu vou dar alguns exemplos aqui, para nós entendermos um pouquinho melhor sobre isso. Primeira coisa, para nós entendermos o que é a verdadeira fé bíblica, aquela que Deus quer que nós venhamos a ter no nosso coração, nós precisamos entender o que não é fé. O que não é fé e que muitas vezes o mundo aí fora ensina para nós fazermos isso. O que não é fé? As superstições. Alguém já ouviu falar sobre superstições? Né? Palavra meio difícil de se traduzir. Foram criadas, né? Principalmente pelos nossos antepassados, né? Quem muitas vezes acaba lembrando no nosso passado, existiam algumas crenças populares ali que foi passando de geração em geração e acabou se tornando uma superstição. E às vezes, irmãos, a gente como crente, conhecedor da palavra, às vezes a gente acaba acreditando nisso, não porque nós queremos, mas muitas vezes, como é algo que já vem de muito tempo atrás, a gente acaba levando e achando que isso é um tipo de fé ou é uma realidade que existe atualmente. E muitas superstições, elas acabam atrapalhando a vida das pessoas. Quem já ouviu falar que quando a gente quebra um espelho, a gente tem azar? Quem já ouviu falar nisso? 7 anos de azar. Aí você enxerga por uma situação dessa e você fica com medo, né? De repente você, né, tá fazendo alguma coisa quem não quebrou um espelho aí? Eu já quebrei, irmão, espelho, né? Às vezes quebrou mais de um, né? E muitas vezes a gente quebra lá e a gente fica naquele desespero que a gente fala, meu Deus, e agora? Né? 7 anos e um negócio. Irmãos, isso daí não é fé, isso daí não é uma crença, isso daí é simplesmente uma superstição. E às vezes o crente acredita nisso, irmão. Acredita nisso, acha que isso é normal, acha que está não. Então ele deposita a sua fé em algo que não é verdadeiro, que não é real, é uma lenda ali, algo que foi colocado, né? Isso é um exemplo. Um outro exemplo muito comum, irmãos, a gente vê acontecendo muito isso, né? Passar debaixo da escada, irmão. Quem tem medo de passar debaixo da escada aí? É uma superstição, porque dizem, não é verdade, que quem passa debaixo da escada tem azar também, não é isso? Né? Passa ali, né? Tem um momento de azar ali, e às vezes a pessoa enxerga isso como algo, né? Ela fica com medo, né? Eu já vi muitas vezes acontecendo, né? Se tiver uma escada na calçada ali, a pessoa, não vou passar por baixo ali. É lógico que se tiver alguém em cima mexendo com alguma coisa, o risco é de cair alguma coisa na sua cabeça, né? O tempo que a gente ficou ajudando aqui também os irmãos a pintarem a igreja, né? A gente abria a escada. Eu particularmente várias vezes passei embaixo da escada sem problema nenhum. Mas às vezes tem pessoa que tem medo, achando que isso daí, nossa, pode acontecer. E você vê que essa é uma situação que a pessoa acaba o quê? Depositando a sua fé em algo que não é verdadeiro, não é real, é uma superstição, é algo que não é verdadeiro. Tem uma outra também que as pessoas acabam tendo um receio, um medo em relação ao gato preto, né? Se passar um gato preto na minha frente, não é? A pessoa fica com medo, vai dar azar, vai acontecer algo de ruim, vai acontecer algo que não é legal. Também é o que? Uma superstição, né? Então é algo que não é verdadeiro, não é real, e não é a fé bíblica, não é nisso que nós devemos ter, né, a nossa vida pautada ali, né? E a sexta-feira 13, irmão? Eita, quando cai no calendário, né? Sexta-feira 13. Tem gente que já acorda desesperado, irmão. Não é verdade?
A pessoa já acorda, meu Deus, caiu no calendário, hoje é sexta-feira 13. Nossa, e agora? O que vai acontecer? Meu dia vai ser péssimo. A pessoa, ela acredita tanto, né? Deposita tanta sua fé numa situação dessa que a pessoa fica desesperada. Irmão, isso daí não é verdadeiro, não é real. Amém? A gente não deve depositar nossa fé. Então, a superstição não é fé. Amém? Será que você pode repetir isso junto comigo? Falar, a superstição não é fé. Amém? Muitas pessoas se apegam, né, a essas crenças populares como uma alternativa de fé, uma forma de acreditar em algo, né? Não sei se você já conheceu pessoas também, né? Pode ser que atualmente não, mas eu lembro que meus avós, eles tinham esse costume de andar com um pé de coelho ali, um chaveirinho, né? De andar com um trevo de 4 folhas ali, aqueles negócio todo. Então a pessoa achava que isso era algo, nossa, isso vai mudar a minha vida, vai me dar sorte, vai me dar dinheiro, né? Vai me dar uma condição melhor. Irmão, não acredita nisso, amém? Não acredita nisso, porque isso é algo que não é a fé verdadeira, né? Pessoas que às vezes têm o costume, não sei se você já aconteceu isso com você, mas eu na época, antes de me converter, eu acreditava muito nisso, que na virada do ano, né, na época do ano novo, se a gente comesse lentilha, irmãos, meu Deus, próximo ano a gente ia ser rico. Quem já acreditou nisso, irmão? Comer lentilha no final do ano é algo que, né, é gostoso. Eu gosto de lentilha, né? Tem gente que substitui, né, o feijão pela lentilha e come ali e acredita, irmão, mas com uma fé, sabe? Deposita sua fé naquela crença ali, falando, não, este ano vai ser diferente, irmão. Para com isso, que isso é besteira. Amém? Isso não é a fé real e a fé verdadeira, a fé bíblica. Isso não é, irmão. Não é. Então, acontece muito disso. E pessoas que têm aquele costume, irmãos, de bater 3 vezes na madeira aqui. Quem já fez isso? Hã? Quem já fez isso? Não! Vira essa boca pra lá, irmão! Bateu 3 vezes na madeira e acha que, né? Acha que cancelou, acha que acabou, que não existe mais isso, que pronto, acabou, irmão. Isso não é fé. Amém? Isso daí é algo que é uma crença que foi lançada e colocada muitas gerações atrás, e a gente acha que isso é verdadeiro e é real, irmão. Mas isso não é verdadeiramente bíblico, né? Não é a verdade da fé bíblica. Não é isso que nós devemos ter como prática na nossa vida. Amém? Não faça isso em nome de Jesus. Não acredite nesse tipo de fé. Uma outra fé também muito comum, e a gente ouve muito falando sobre isso. Tem mais 2 aqui, 2 tipos de fé que não é a fé que nós devemos acreditar, que é uma fé que as pessoas aí fora acabam também, né, falando muito, que é em relação ao otimismo, né? As pessoas têm um relacionamento em relação à fé e ao otimismo, né? A pessoa ser otimista, né? Apesar que a pessoa ser otimista é uma boa qualidade. Isso daí não tem, né? Não é uma má qualidade, é uma boa qualidade. As pessoas têm que ser realmente otimistas, mas não enxergar o otimismo como uma regra de fé. Essa é a diferença, né? Então, embora seja uma ótima qualidade, né, essencial na vida de uma pessoa, é importante, mas nós não podemos confundir com a fé. Ser otimista é apenas conseguir ver o lado positivo das coisas. Isso é ser uma pessoa otimista, né? Mesmo diante de uma situação contrária, a pessoa enxerga aquela situação, aquele problema, aquela dificuldade de uma forma esperançosa. Isso não é ruim, irmãos. Isso é uma boa qualidade. Porém, isso não é a fé bíblica. Amém? Isso não é a fé bíblica. Mas é legal, é importante nós termos isso, né? A gente às vezes tem um costume, né, de realmente é legal nós enxergarmos o lado bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de às vezes pode acontecer, né? De repente a pessoa tem o seu carro ali e o seu carro, um certo momento ali, por exemplo, o seu carro é roubado. Aí o que você faz? Você fala, não, vou entrar em desespero, agora complicou minha vida e tal.
Mas uma pessoa otimista, ela enxerga aquele momento, aquela situação de uma forma diferente. De repente ela enxerga para aquela situação e fala: nossa, roubaram o meu carro. E agora? Ah, é porque Deus vai preparar um carro melhor para mim. Isso é um pensamento de uma pessoa otimista. Mas na verdade isso não é a fé verdadeira, isso é o otimismo. Amém? Deu para entender? Em nome de Jesus, a diferença? Então, é importante sim, porque às vezes a gente está passando por um momento difícil e a gente fica preso naquela situação difícil e enxergando somente a dificuldade. Isso traz uma dificuldade para nós, para o nosso sentimental, para o nosso intelectual, para a nossa mente. É importante nós olharmos as coisas de uma forma diferente e enxergar uma luz no fim do túnel, enxergar realmente de uma forma otimista que vai haver mudança, transformação, que se estamos passando por uma dificuldade hoje, Deus vai nos dar a condição de melhorarmos. É legal termos esse tipo de qualidade, porém, isso não é a fé bíblica, amém? Quem está entendendo aqui, em nome de Jesus, amém? Uma outra situação aqui que também não é a fé bíblica também, que é muito falado aí fora, uma outra atitude também, que é os pensamentos positivos. Quem já ouviu falar nisso, ter pensamento positivo? Pensar de forma positiva. Você fala: poxa, legal, interessante, é bom você pensar de uma forma positiva. Mas em cima disso existe uma crença muito forte, que diz que pensar de uma forma positiva é a única maneira que o ser humano precisa ter e que precisa colocar em prática para conseguir tudo que ele quiser. Não sei se já ouviu falar nisso. Mas a pessoa que pensa de uma forma positiva, o que o mundo aí fora ensina em relação a isso, e colocando como uma forma de fé isso, é a pessoa pensar positivamente. Então eu vou conseguir, nossa, vai dar certo e tal, e vai conquistar, e ela acha que aquilo vai trazer sobre a vida dela. Então ela deposita uma fé em relação àquilo, pensando de uma forma positiva, E isso é dito que através da energia existe um magnetismo. Olha só, irmãos, é o que ensina isso. O pensamento positivo, ele fala sobre isso, É uma energia, é um magnetismo, A crença é que a mente do ser humano, ela atua como um ímã. Olha só o que diz esse tipo de pensamento, capaz de vibrar com uma força tão grande, tão grande, suficiente até mesmo para atrair objetos e acontecimentos. Então pensar de uma forma positiva em certas situações é bacana, é uma qualidade legal, porém não é a fé, amém? E não é aquilo que a gente como cristão tem que ter como uma regra na nossa vida, amém? Quem está entendendo aqui, amém? Amém? Glória a Deus. Então, os pensamentos positivos não é a fé verdadeira e bíblica. Pensamentos positivos atraem experiências positivas e vice-versa. É isso que eles demonstram, Então, se você pensar de uma forma positiva, vai trazer coisa boa. Mas se você pensar de uma forma negativa, você vai trazer problema para a sua vida, vai trazer dificuldade para a sua vida. E a pessoa deposita a sua fé nessa situação. Mas essa fé não é a fé, que Deus quer para nós, a fé verdadeira, Esse conceito, irmãos, de um pensamento positivo, ele tira 100% a dependência de Deus, irmãos. Ele tira, porque a pessoa acha que se ela pensar de uma forma positiva, é o pensamento dela, não é Deus, entende? Então ela acaba, tirando o foco, tirando Deus e acaba achando que ela que tem o poder de realizar as coisas, de fazer as coisas, de conseguir as coisas. Então por isso que é algo que a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado em relação a isso. Então ela tira a nossa dependência de Deus e tem feito com que muitas pessoas tenham a ideia de que não precisa mais de Deus, que não tem mais necessidade, que não, se eu consigo pensar de uma forma positiva e consigo conquistar as coisas, para que eu preciso de Deus? Não tem fundamento. Então, são coisas que acabam nos distanciando de Deus, Tudo o que quiserem, pode alcançar com o poder do pensamento e com a energia do universo, amém? Então, é algo muito mais profundo do que a gente até mesmo imagina, amém? Então,
pensamento positivo, diga assim comigo, né? Pensamento positivo não é uma fé verdadeira bíblica, amém? Não é, irmãos. Então tome cuidado em relação a isso. Bom, mas o que é? A gente já falou 3 tipos de fé que não é realmente a fé verdadeira, né? Mas o que é a fé? Né? A fé que a Bíblia mesmo diz e que nós lemos aqui em Hebreus 11:1. O que é esse tipo de fé? A palavra fé, ela vem do latim, né? Que é fide, né? E acontece quando uma pessoa adere de forma incondicional a uma hipótese ou uma ideia. Então a fé, irmãos, é quando a gente acredita, mas acredita de uma forma incondicional, sem por exemplo, você planejar aquilo, mas você tem algo assim tão forte no seu coração que você, de qualquer situação, qualquer momento, você realmente acredita de uma forma incondicional. Você não tem, né? Você não acredita porque vai acontecer algo, você não tem ali um comparativo, você acredita e pronto. Onde ela passa a considerar isto sendo uma verdade, mesmo sem qualquer tipo de prova ou critério exato. Então é realmente algo que vem, estabelece e pronto, né? É isso que a gente tem como fé que Deus agrada, é nós acreditarmos incondicionalmente, é nós nos lançarmos de uma forma verdadeira. A palavra fé se relaciona também com alguns verbos, que é o crer, acreditar e também confiar. Amém? Então a fé bíblica, a fé verdadeira, ela nos mostra isso, né? Que nós temos que crer, né? Acreditar e confiar. E eu coloquei aqui 3 atitudes que compõem a fé bíblica, né? A fé verdadeira, que está nesse versículo que nós lemos aqui em Hebreus 11:1. Vou ler mais uma vez aqui, onde diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Então, a primeira atitude que compõe aqui a verdadeira fé, a fé bíblica, é o que diz aqui, que fala sobre o firme fundamento. Fala, ora, a fé é o firme fundamento. Então, o primeiro passo, né, para nós até mesmo construir algo, né? Todos sabem, né? Se você quer construir um edifício, um sobrado, né? Qualquer coisa que você quer construir aí mesmo fisicamente, você precisa do quê? De um fundamento, amém? Você precisa ter um fundamento firme ali, uma estrutura ali, um alicerce firme. Então você tem que construir algo ali forte, criar uma base, né? Um alicerce. Então, da mesma forma, a fé é isso, irmãos. Nós temos que criar o quê? Um fundamento, algo tem que ser muito forte no nosso coração. A fé bíblica é isso. É nós enxergarmos algo muito firme, que é o Deus que nós servimos, amém? Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Então, o firme fundamento nos lembra de confiança. Quando nós somos firmes naquilo que nós acreditamos, na fé que nós acreditamos, nós confiamos de verdade, nós acreditamos de verdade, nós olhamos para Deus e falamos, não, minha fé é firmada em Deus, na palavra de Deus, então não importa o que aconteça, eu confio nesse firme fundamento, amém, irmãos? Glória a Deus. Se você deseja ter a verdadeira fé bíblica, o primeiro passo é construir a sua vida, né? Construir a sua casa, a sua família, nesse fundamento sólido mesmo, firme e inabalável, que é o que? A palavra de Deus, amém? Então a nossa fé tem que estar firmada na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que eu dei alguns exemplos do que não é fé, porque tudo isso que nós falamos que não é fé, não está na Bíblia, irmãos, não está na Bíblia. Porque a fé verdadeira vem através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso firme fundamento, amém? É o nosso alicerce, a Bíblia é o nosso alicerce. E é nisso que nós devemos nos agarrar, e devemos confiar, e devemos acreditar de todo o nosso coração. Para construir a base, o fundamento, né, de um edifício, é preciso o quê? Conhecer o terreno, conhecer toda a estrutura, toda a situação. Em relação à fé bíblica também não é diferente. Então você precisa a todo momento conhecer os fundamentos, conhecer a Bíblia. Então, para nós termos a nossa fé bíblica
cada vez mais firmada e cada vez mais próxima de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer o fundamento, conhecer a estrutura. Muitas vezes, né, eu bato nessa tecla, o quanto é importante, irmãos, nós lermos a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia, nós conhecermos a Bíblia, porque quando vier algo aí contrário, nós temos o firme fundamento, nós temos o alicerce, que é a palavra de Deus, que é ela que realmente nos dá a força, amém? Para nós nos mantermos firmes, para nós não cairmos, para nós não desistirmos, amém? É nesse firmamento aí que a gente tem que ter, nesse fundamento que a gente tem que estar firme e forte aí, né? A Bíblia mesmo diz que Jesus, ele é o autor da nossa fé. Aqui em Romanos 10, 17, quero ler mais esse versículo. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, olha: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir palavra de Deus, amém? Então aqui, né, está dizendo que a fé é para nós ouvirmos o que o mundo diz aí fora, o que a televisão diz, o que o marketing digital diz, o que o Instagram, o Facebook diz. Não, irmãos, não é. O que o YouTube diz, não. Está dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? A Bíblia, irmãos. Ouvir aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. Então isso é o que traz o fundamento, isso é a verdadeira fé, isso é o que nos dá como um combustível para nós fortalecermos a nossa fé a cada dia mais. É preciso conhecer Jesus Cristo. Por isso, a importância de ler, né, entender a Bíblia, de orar, né, de conversar com Deus, isso nunca pode cessar na vida de um cristão, amém? Nunca deixe de ler, nunca deixe de estudar, nunca deixe de aprender cada vez mais. A gente tem que estar a todo momento, irmãos, como se, imagine só na sua vida, né? Eu penso dessa forma, né? A gente tem que estar com uma plaquinha assim pendurada, né? Como escrito assim, em construção, amém? Todo tempo a gente tem que estar dessa forma. A gente nunca pode dizer, não, eu já sei tudo, já conheço tudo. Ó, pode perguntar que eu, né? Não, irmãos, a gente nunca vai conhecer tudo, nunca vai saber tudo. A gente tem que sempre estar, sabe, se renovando, se, né, reconstruindo, aprendendo, buscando conhecimento, porque é isso que Deus quer para nós, amém? Porque quando vier algo contrário, a gente não venha a ser enganado, iludido e acreditando que o trevo de 4 folhas vai nos dar sorte, amém? Acreditando que se você guardar ali uma notinha de dólar na sua carteira, você vai ser muito próspero, amém? Quem já ouviu isso também? Então, irmão, se a gente não acredita na palavra de Deus, irmãos, a gente acaba fazendo tanta besteira e achando que é de Deus. Esse que é o pior, né? Achando que Deus vai me abençoar, porque eu tô com a nota de dólar aqui, eu tô com o meu trevo de 4 folhas num bolso, eu tô com meu pé de coelho no outro, eu tô com a minha, sabe, eu fiz tudo, eu comi lentilha no final do ano. E a pessoa acha, nossa, agora eu tô por cima, irmão. A ferradura, é verdade, né? Põe a ferradura na porta ali no quarto e fala, meu Deus, e olha para aquilo e fala, não, isso aqui tá a minha fé. Irmão, para com isso em nome de Jesus, né? Tenha a sua fé no firme fundamento que é a palavra de Deus, amém? Confie de verdade, né? Segunda atitude que compõe a fé bíblica aí, né? É a prova, né? Como diz aqui nesse versículo também, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, amém? Eu não sei se alguém aqui já participou de um julgamento, já fez parte de algum tipo de julgamento, né? No fórum aí, né? Acho que a Maiara provavelmente sim, né? Como advogada, né? Mas a gente, né? Eu particularmente assim, frente a frente, eu nunca participei, né? Mas a gente vê em filmes, né? Vê em coisas aí como que acontece, mas é interessante, irmãos, que para um juiz ele analisar uma situação ali, analisar uma causa ali, ele precisa do quê? De provas, amém? Ele precisa de prova. Porque não adianta nada a gente falar assim, olha, a pessoa, né, me tratou mal, não sei o que, eu quero processar ela. Mas e aí? Cadê a prova que isso aconteceu? Não é? Só o fato de nós falarmos
não é suficiente para haver um julgamento, né, de um lado ou do outro. Então existe o quê? A prova. E olha o que o versículo declara aqui. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a prova é justamente nós termos a convicção daquilo que nós acreditamos. Nós provarmos para Deus, provarmos, né, sermos convictos que realmente nós acreditamos em Deus. Então nós temos que provar isso, temos que ter essa convicção. Se você deseja ter a verdadeira fé bíblica, né, o segundo passo é ter convicção, amém? Fala assim comigo, eu preciso ter convicção, sabe? Ter convicção, acreditar mesmo, porque a fé é isso, irmão. É nós confiarmos, mas confiarmos com convicção mesmo. Não adianta a gente confiar e ficar com um pé cá e um pé lá, né? Às vezes a gente brinca, né? A pessoa tem algumas pessoas que se dizem crente, mas tem um pé na igreja e um pé no mundo, né? É o crente Raimundo que a gente brinca, né? Pé na igreja, pé no mundo, né? Ou seja, né, tem situações que ele acredita mais no mundo do que acredita mais na igreja. Então a pessoa fica no meio do caminho, né? Ou a gente é crente de verdade ou fica no mundo. Não tem como nós estarmos no meio do caminho. Então a fé, irmãos, ela tem que ser uma convicção, é uma prova, né? A prova é a convicção, é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que foi mostrado, é aquilo que aconteceu de verdade. Então nós temos que provar isso com uma convicção. Terceira atitude para nós finalizarmos aqui, né? Depois que você confia, né, de verdade, né, com convicção, o próximo passo é nós firmarmos um compromisso com Jesus. A fé é isso também, é nós termos um compromisso. Então não adianta nada nós simplesmente acreditarmos, entender que existe sim o firme fundamento, a palavra, que é aquilo que nós devemos ler e ter como uma regra de fé na nossa vida, mas nós não temos nenhum tipo de compromisso. Nós simplesmente acharmos que é legal, bacana, interessante, muito bonito, muito legal. Olha, Jesus fez muitos milagres, olha que maravilhoso, que emocionante. Mas nós não colocarmos isso em prática na nossa vida, amém? Não temos isso como um compromisso verdadeiro, né? Então temos que firmar um compromisso com o Senhor. De que forma? Colocando em prática os ensinamentos bíblicos, né? Colocando em prática, né? E levando uma vida de acordo mesmo com os princípios bíblicos, irmão. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Essa semana eu coloquei até no meu Instagram lá um versículo em relação a amar, né, os nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos, né? Aí eu coloquei assim, né? É difícil ou fácil, né, cumprir esse versículo? 80% das pessoas que votaram lá colocou que é difícil, irmãos. Amar os nossos inimigos, né? Amar os nossos amigos é fácil, né? Aqueles que fazem bem pra nós, aqueles que são legal com a gente, né? Aqueles que são bacana, é muito legal. Mas e aqueles que, de repente, né, querem nos prejudicar, querem nos derrubar, né? A Bíblia não diz pra nós, de repente, se a pessoa quer nos prejudicar, então eu vou prejudicar também essa pessoa. Não diz isso. A gente não deve, né, pagar o mal com o mal, né? Então não é dessa forma, não é o que a Bíblia nos ensina. Então existe uma certa dificuldade. Nós devemos amar as pessoas, assim como Jesus amou, né? Se nós fôssemos, né, tivéssemos esse tipo de pensamento, se Jesus tivesse esse pensamento, ele nunca morreria pela humanidade, mas nunca ele faria isso. Mas foi por quê? Por amor. Então, por amor. Então, eu sei que é difícil, é muito difícil, mas a gente tem que lutar para conseguir, né, a cada dia mais, né, viver aí, né, conseguir praticar os princípios bíblicos, né? Hebreus 10:38, eu coloquei esse versículo aqui que diz, Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé, amém? Tem algum justo aqui, sim ou não? Justo é igual, né, a um cristão, né? Um crente é considerado como justo, como diz a Bíblia, né? Então se refere a um cristão, né? Então, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, amém?
Então o justo ele vive pela fé. Então a gente como cristão tem que viver segundo a fé verdadeira em Cristo. E se nós recuarmos, olha o que esse versículo diz, né? A carta de Hebreus, ela foi escrita para o cristão, para os hebreus ali naquela época. Não tem um autor definido em si, mas, né, tudo se diz que ela foi escrita aos hebreus, as pessoas que conhecem a Deus, como a maioria aqui, né, conhece, já tem uma certa intimidade com Deus. Então, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, se nós voltarmos atrás, automaticamente, né, diz que não haverá prazer, né? Então, o compromisso, ele traz também uma apropriação, eu coloquei aqui, né? O que seria apropriação? É o ato no qual o sujeito obtém uma posse de algo que não lhe pertencia, tomando, né, como próprio. Então, imagina só, se você confia em Deus, né, tem uma fé ali, se você é convicto naquilo que você acredita, se você tem aquilo como uma prova na sua vida, automaticamente você se apropriou daquilo. Então aquilo, sabe, acaba fazendo parte da sua vida de uma forma tão verdadeira, tão real, que você, sabe, acredita mesmo, sem duvidar. Então a gente tem que ter isso como uma apropriação na nossa vida. O compromisso, ele mostra isso. Em Romanos 8,16 fala: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso é uma forma o quê? De tomar posse ali, né? De apropriação ali daquela situação. Então, nós não nascemos, né, judeus aí. Eu acho que ninguém aqui é judeu. Mas nós, pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados, né? A Bíblia fala em adoção, né? Como se nós fôssemos adotados, né, por Deus, porque nós não viemos de uma linhagem ali dos judeus. Nós fomos adotados, e por isso nós temos a condição de sermos chamados filhos de Deus e também herdeiros, né? Como diz aqui, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então nós, né, nos apropriamos, né, tomamos posse ali, né? Às vezes a gente não é muito legal falar essa palavra, a gente começa a pensar em outras situações, mas nesse caso a gente acaba tomando uma posse ali de algo que nós temos como direito. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós confiamos, nós acreditamos, nós temos fé, nós provamos a nossa fé, então nós podemos tomar posse daquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Deu para entender em nome de Jesus? Não sei se eu estou sendo meio confuso aí, mas, né, Jesus fez promessas ao seu povo, e a partir do momento em que você o confessa como Salvador, você precisa se apropriar dessas promessas, né? Você precisa tomar posse aí dessas promessas. É preciso aceitar os seus ensinamentos, mesmo aqueles mais difíceis, como eu dei um exemplo, né? Que é amar os nossos inimigos. É muito difícil, mas nós temos que colocar em prática isso também. Amém? Para concluir, né? Vimos que para alcançar a verdadeira fé bíblica é preciso depositar toda a nossa confiança em Deus. Amém? Você tem depositado sua confiança em Deus? Total, 100%? Amém? Não acredite mais, irmãos, nessas superstições, nessas questões de pensamentos positivos ou otimistas. Não acredite mais nisso, mas deposite a sua confiança e a sua fé totalmente no Senhor também. É preciso firmar um compromisso de total dependência e ter convicção de que Ele fará o melhor pela nossa vida, amém? Mesmo quando o melhor de Deus for até contra o nosso desejo, amém? Porque às vezes, né, a gente deseja algo, mas às vezes não é da vontade de Deus, então a gente tem que ficar ligado nisso. Mesmo sem entender o motivo, precisamos confiar nas palavras do Senhor, porque Ele sempre, né, sabe o que tem de melhor para nós, amém? Ele sempre sabe o que Ele faz, amém? Então a gente tem que acreditar, confiar e depositar a nossa fé em Deus, amém? A fé verdadeira, bíblica, é depositada na palavra de Deus, vem de Deus, o firmamento vem do Senhor. Então acredite na Bíblia. Se você quer uma resposta de Deus na sua vida, leia a Bíblia, porque a Bíblia vai trazer a resposta que você precisa, amém? Glória a Deus. Coloque de pé, eu quero fazer uma oração aqui, final. Que possamos sair daqui nessa manhã com nossa fé
mais e mais fortalecida em Deus, firmada em Deus. Nós estaremos também louvando aí ao Senhor, mas que você possa apresentar ao Senhor a sua vida nesse momento, amém? Coloque aí diante do Senhor. Se você tem alguma dificuldade, algo que muitas vezes você tem como uma crença aí na sua vida, que você tire isso, amém? Né? Até se de repente se você tiver algo que foi até falado, irmão, como uma superstição, né? Às vezes a pessoa não tinha um conhecimento, né? E guardava ali sementinha de romã. Eu tinha esse costume, irmãos, eu falo para vocês. Eu guardava, eu tinha nota de dólar, sementinha de romã, eu tinha, sabe, trevo de 4 folhas, eu tinha tudo isso, irmão. Eu acreditava, eu achava que isso daí era algo que me trazia sorte, né? Eu depositava minha fé nisso. Mas depois que eu me converti, irmãos, eu acreditei, né? Eu aprendi. E a Bíblia nos ensina isso, que a nossa fé tem que estar somente em Deus, amém? Mais nada, mais nada. Não precisamos, irmãos, não precisamos, tenha certeza. Porque a partir do momento que eu me converti, irmãos, a minha vida melhorou e muito, irmãos. Como a vida de muitos aqui, eu tenho certeza, irmãos. Quando você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida mudou e muito, melhorou muito. Então foi o que aconteceu com a minha vida. Não foi a sementinha de romã, não foi comer lentilha, não foi nada disso, irmão. Nada disso. Ter santinho na carteira também, eu tinha um monte, irmão. Achava que isso daí era a melhor coisa do mundo. Irmão, joguei tudo fora. Falei, isso aí não pertence à minha vida. Minha vida pertence ao Senhor, amém? Ao Deus poderoso e maravilhoso. Então tenha isso também no seu coração, amém? Se você tiver algo lá na sua casa, já aproveita hoje mesmo, joga fora, né? Já se desfaz disso e já se coloque realmente a sua fé como uma fé verdadeira no Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nessa manhã, Pai, o Senhor possa, meu Pai, tomar a nossa vida, Senhor. Que venhamos a ter, Senhor, ó Pai, uma fé verdadeira, uma fé bíblica, Pai. Uma fé realmente que te agrada, Senhor. Uma fé, Senhor, ó Pai, onde existe uma confiança, uma convicção, uma prova, Pai. Senhor, que nós venhamos a nos apropriar, Senhor, ó Pai, da fé verdadeira, Pai. Que venhamos a ter a Sua palavra como o nosso alicerce, o nosso fundamento, Pai. E que através da Sua palavra, Senhor, a cada dia mais, Senhor, a nossa fé possa crescer, Senhor. A cada dia mais, Senhor, nós venhamos aprender a caminhar, Senhor, a termos realmente um compromisso fiel e verdadeiro com o Senhor, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos a querer mais e mais, Senhor, cumprir a Sua palavra, obedecer os Seus princípios, obedecer os Seus ensinamentos, Pai. Viver, Senhor, ó Pai, uma vida, Senhor, conforme a Sua vontade e o Seu querer, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque nós precisamos, Pai. Porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Nós dependemos, Senhor, único e exclusivamente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém.